Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma palestra da 16ª Semana de Geologia. Esse ano com o tema 50 anos do curso de Geologia, passado, presente e perspectivas do futuro. Hoje a gente teremos 3 palestras, agora de manhã a palestra do Paulo, depois a gente vai ter a palestra do Pedro Barroso, com geotecnologias e modelo, e ao final do dia a Lídia, com a palestra de Pedro Rio das Ondas. Esse evento só é possível graças aos nossos patrocinadores. Na cota Diamante, o grupo Geosol, com a sua fundação Thunder Crash. Na cota Ouro, o grupo Geominas e a Netson Research. Na cota Prata, Rio Tinto e a Lost. Na cota Bronze, temos a Corcase, a Avant Geofísica. Não, branco agora? É que tem no crachá, gente. Temos a GE21, a Saga e a Anglo América. O nosso palestrante de agora é o Paulo, com a palestra de investigações geotécnicas e sua importância para os projetos e obras de engenharia. O Paulo ele é ex-aluno, formado aqui na casa. Vou ler brevemente o currículo dele e eu te passo a palavra. O Paulo é geólogo formado pelo IGC UFMG em dezembro de 1991. Trabalhou por mais de 4 anos em empresas de sondagem geotécnica, exploratória e obras especiais de engenharia. Trabalhou por mais de 4 anos como geólogo geotécnico e hidrogeólogo de Minas. Fundou em 2000 a empresa Geominas, Geologia, Hidrogeologia e Geotecnia, prestando serviços nas áreas de hidrogeologia e geotecnia para grandes mineradoras do Brasil. Atualmente diretor-presidente do Grupo Geominas de atuação nacional, que engloba a empresa a Geominas, Geologia e Consultoria LTDA, prestação de serviços de sondagem, ensaios geotécnicos de campo, laboratoriais, topografia, hidrogeologia e projetos. A Geominas Locadora, locação de veículos leves e pesados. Geominas Ambiental, prestação de serviços de locação e limpeza de sanitários químicos. E Geominas Usinagem, prestação de serviços de usinagem e caldeiraria. Paulo, muito obrigado por estar presente, por topar estar aqui hoje. A palavra é sua. Matheus, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. A todos aqui presentes, bom dia, né? Muito obrigado aí pela participação. De vocês para estar aqui acompanhando com a gente um pouquinho dessa história e um pouquinho da parte de geometria, né? Que a gente comentei ainda há pouco, estava conversando com o pessoal aqui. Sempre que eu estive aqui na UFMG, né, aqui no IGC, eu sempre procurei me desenvolver nas áreas de hidrogeologia e geotecnia, que era a geologia de engenharia, então, a geomecânica, e as disciplinas de hidrogeologia. Como o Matt colocou aí um pré-currículo meu, comecei minha carreira nessas áreas, né? Consegui começar, foi uma época muito difícil, na época que eu formei. Formaram só 3, eu e mais 2, mas consegui me encaixar exatamente naquilo que eu procurava enquanto fui estudante aqui no IGC. E, bom, eu desço um pouco da história, até que eu fui para o Pará, formado, e trabalhei alguns anos, uns 4 anos em terceirizadas, mas sempre dentro de mineração, nessas áreas de geotecnia e hidrogeologia de Minas. Até que 2000, então, montei a Geominas, e a Geominas tem esse históricozinho rápido que o médico contou, né? E foi crescendo e desenvolvendo uma região que tinha muito necessidade, né, de empresas especializadas, e até que agora, já com 23 anos, 22 anos, no ano passado nós fomos praticamente obrigados, né, a transformar a Geominas num grupo por conta da quantidade de empresas que já estavam dentro da Geominas. Então nós fizemos essa segmentação, criamos essa holding chamada do Grupo Geominas, e dentro dela essas várias empresas as quais nós estamos trabalhando. Enfim, essa é uma breve história, só para a gente iniciar. E o objetivo hoje aqui, o que eu quero dividir e compartilhar com vocês, é exatamente essa experiência, né? De vida aí, de carreira, quase 30 anos já de formado, já 30 anos, né, de formado, e sempre trabalhando nessas áreas. Então, eu quero compartilhar com vocês a parte de investigações geotécnicas e sua importância para os projetos e obras de engenharia, que é onde a geografia mais trabalha. Bom,
aí esse breve histórico aí o médico acabou de fazer, né, sobre a minha carreira e a vida da GeoRimos, do grupo GeoRimos, e as investigações geotécnicas, né, para engenharia, quais são as principais aplicações, né, nas obras de engenharia, né? Então, o que é, primeiro, a gente conceituar um pouco o que é a geotecnia, né, a geotecnia dentro do universo de aplicações, né, da engenharia, que é uma disciplina da engenharia, né, e que estuda os solos, as rochas e como esses reagem frente a essas obras de engenharia, né. E o que acontece? Nós, como geólogos, é lógico, se tem relação com o solo e com as rochas, obviamente, nós é que somos os mais qualificados hoje para entender, né, e para poder executar, então, a geotecnia. Então, não há construção, não há obra sem um conhecimento prévio, né, do estudo geotécnico para conhecer as condições de fundações de qualquer obra, né, de engenharia. Então, como é que a engenharia, então, pode conhecer, ou como que a gente pode transmitir essas informações, né, do conhecimento geotécnico para essas obras? A única forma é investigar, né? Como que o médico pode saber que uma pessoa, que doença ou que problema tem uma pessoa, é investigando, né, fazendo investigação, pedindo alguns exames, fazendo um exame corporal, exames de imagem, exames físicos, né? Então, é a maneira que a geotecnia pode auxiliar a engenharia. Então, o que tem o que a geotecnia pode oferecer, então, para essas obras de engenharia? Qual que são os objetivos? Que é avaliar as características dos perfis geológicos, né, dos solos e das rochas, e conhecer, né, e como que compõe esses perfis, né, no que afeta a parte de segurança, né, o custo do projeto e mesmo a parte de remediações, né, no caso de obra com algum problema, que tenha tido algum problema, então a gente também tem investigações para fazer as remediações. Então, as informações, ou seja, as investigações geotécnicas se aplicam em todos os tipos de obra. Todos os tipos de obras têm uma relação com o solo e com a rocha, obviamente. Então, a gente tem a geotecnia tanto com obras de grande porte, né, na construção de rodovias, ferrovias, túneis, barragens hidrelétricas, barragem de captação de água, barragem de energética, né, na mineração, na indústria, cabos a céu aberto ou subterrâneo em minerações. Então, o estudo a gente aplica a geotecnia, né, as investigações geotécnicas. E até obras pequenas e médio porte, desde a construção de, por exemplo, um aterro sanitário, né, que a gente cita, e construção de um edifício, né, passando até mesmo por uma reforma de uma casa, ou construção de uma casa, uma habitação unifamiliar. Você consegue fazer uma investigação, se você quiser executar o projeto de maneira correta, né, começa lá pela fundação fazendo uma investigação geotécnica, uma sondagem, por exemplo, para garantir, né, que você vai ter a tua casa com uma fundação, uma estrutura de fundação adequada, né? E outras obras tantas aí, qualquer uma que você pensar, necessariamente vai precisar da investigação geotécnica. Aí já existe uma normatização, né, da BNT em relação ao projeto geotécnico e o que ele deve, então, orientar, ou quais os parâmetros, ou quais as atividades que deve executar, né, para atender. Então, as investigações geotécnicas, como eu já falei, estão relacionadas às escavações a céu aberto, né, e essa norma da BNT pede, então, que seja feita investigações geotécnicas. For construir, ou for executar uma escavação a céu aberto, uma cava de uma mina, por exemplo, né, aterros, pode ser aterro de uma pilha de estéreo, por exemplo, da mina. Eu sempre vou me reportar mais a mineração do que a construção civil, porque a minha maior experiência com a violência. Então, esses exemplos são sempre mais claros para mim, né. Fundação de estruturas, né. Você pode pensar na estrutura de um prédio. Esse prédio aqui que nós estamos, certamente foi feita uma investigação para a fundação dele, né. Escoramentos de arrimos, por exemplo, um talude, você vai fazer um muro de arrimo para conter a base de um talude, as drenagens, os esgotamentos e rebaixamentos,
em diversas obras de engenharia, na própria mineração, né? Você precisa. Estruturas enterradas, vamos imaginar uma galeria subterrânea, um estacionamento subterrâneo, né? Uma cava subterrânea, né? Túneis em solo e rocha, barragens, estruturas anexas, né? Todas as barragens você tem que estudar a fundação para implantar o corpo, o maciço da barragem, ou até mesmo e também as estruturas complementares, acessórias, anexas, os pavimentos, né, de rodovia, o lastro de uma ferrovia. Você precisa de fazer um estudo de fundações, definição, saber se você vai fazer corte ou se você vai fazer aterro sobre uma área alagada. Você tem que estar lá fazendo os estudos para garantir que o pavimento não vai romper depois, né? Estabilização de taludes naturais, uma rotina de andada, né? Você precisa de fazer uma investigação ali para definir as características daquele maciço, seja ele de solo ou um maciço rochoso, né? E o desempenho das obras, que é a parte de monitoramento da obra em si, né? Que também é uma investigação que você tem que estar continuamente fazendo. Bom, e por que a gente faz, então, as investigações geotécnicas, né? Basicamente para o quê? Para você conseguir contribuir, né, no sentido de reduzir os fatores de segurança, né? Que é o fator de segurança na engenharia. O que a gente fala na linguagem mais popular é o cagaço, né? O fator de cagaço, né? Então, o que acontece? Quanto mais você tem de informações, né, de conhecimento do solo ou do ambiente onde você vai implantar a sua obra, menor pode ser o fator de segurança. E o fator de segurança é intrinsecamente ligado a custo, né? Quanto maior o fator de segurança que você chega numa determinada obra, mais custo. Bom, exemplificar, né? Na fundação do prédio, você não tem muito conhecimento, não foi feita uma investigação correta ou necessária, o que vai acontecer? O engenheiro, na hora de calcular a estrutura dessa fundação, seja ela uma fundação superficial ou profunda, né, vai aumentar a quantidade de aço e de concreto, discutivelmente, né? Ele não vai botar o dedo na reta, né? Então, uma obra que, se tivesse investigação, poderia ser um fator de segurança, sei lá, 1.2, ele vai jogar um fator de segurança 1.6, vou colocar o peu na reta aqui, né? Então, mais uma vez, esse aspecto de importância da investigação geotécnica, né? Que, entre outros, o objetivo, então, é compatibilizar os métodos de dimensionamento com as incertezas decorrentes das hipóteses simplificadoras, né, adotadas nos cálculos. Então, é evidente que todo cálculo não existe hipóteses simplificadoras para que o projeto possa sair do papel, né? Então, em cima disso, você vai fazer essa compatibilização, né? As estimativas de carga dos projetos e previsões a respeito das propriedades aguentando do solo. Portanto, de novo, as investigações geotécnicas são imprescindíveis, né, para cada uma das fases do projeto, seja ela a fase de viabilidade, projeto básico, né, ou no final do projeto executivo. E, é claro, para cada uma dessas fases vão ser definidas os tipos de investigação mais adequados, né, para cada uma dessas fases e para cada tipo de obra e para cada ambiente onde essa obra, né, vai ser implantada. Essas são as condições básicas. Aqui é uma tabelinha simples, tá, para a gente poder entender isso melhor. Uma obra monumental, olha só, vocês viram que eu acabei de falar a questão de custo, né, uma obra monumental. O que é uma obra monumental? Uma rodovia, uma ferrovia, né, de porte nacional, né, ou porte regional. Se você não faz uma investigação precária, o teu fator de segurança adotado seria de ser 3.5. Né? Se você faz uma investigação normal, né, o fator de segurança acaba 2.3, que seria usado. E se você faz uma investigação precisa, acaba 1.7. Imagina vocês aí praticamente o dobro, né? Então, o que significa isso em termos de custo e de prazo de obras? Uma obra permanente, mesma coisa, e uma obra temporária. Então, isso é só para a gente ter uma noção aí do que implica a importância da investigação geotécnica. E a diminuição do fator de segurança com o aumento da investigação é inversamente proporcional, né? Quanto mais investigação geotécnica você tem, mais
você tem, você diminui as incertezas e, portanto, o risco, né? Obviamente, um fator de segurança você consegue reduzir. E é claro que aí tem que se equilibrar também a questão de custo, né? Que seja como for o custo para a investigação geotécnica, né? Isso tem que ser dosado. Então, do mesmo jeito, tem gente que são os parâmetros básicos aí da geotecnia, né? Que é o tangente do ângulo de atrito e o grau de coesão, né? Vocês vão vendo que à medida que você vai aumentando, por exemplo, se você faz a investigação in situ, você consegue um fator de segurança, aumentar o fator de segurança, vamos dizer, para 1.2. Se você faz já um ensaio, além do in situ, mais ensaio de laboratório, você consegue aumentar o fator de segurança para 1.3, né? No caso aí do ângulo de atrito. O grau de coesão, da estabilidade em bucho de terra e grau de coesão da capacidade de carga das fundações. Então, à medida que vocês estão vendo que vai aumentando o grau de investigação, né, você vai aumentando o fator de segurança, né, e com isso você vai reduzindo o custo, né. E a importância nossa, né, como geólogos, né, o papel nosso como geólogo nas investigações geotécnicas e, enfim, nas obras de engenharia. Então, o geólogo, obviamente, é o profissional responsável, o conhecedor, né, o detentor do conhecimento básico aí, né, para auxiliar a engenharia a fazer os seus cálculos, né. Então, eu costumo dizer, é uma opinião minha, né, que os engenheiros, né, civil e outros não me perdoem, mas eu acredito, como formação básica de geologia, né, que geólogo que sou, que nós, geólogos, vamos ter a condição técnica melhor de ser melhores geotécnicos do que os engenheiros civis, exatamente pelo nosso conhecimento básico, né? E a nossa formação, a gente conhece muito melhor de solos e rochas do que o engenheiro civil pela sua formação, né? Acho que o engenheiro civil está aqui ao perto, né? Isso é melhor você ficar calado, né? Aí, como eu estou falando, então, a gente realmente tem esse conhecimento, claro, que dentro de uma mesma base de conhecimento geotécnico, né, porque o conhecimento da geociência específica, né, então, tanto o engenheiro civil quanto o geólogo, o engenheiro de minas pode atuar, né. Mas o que eu quero dizer é isso, que a gente tem, por quê? Porque quando a gente estuda, olha só, as investigações geotécnicas passam necessariamente por essas áreas. Levantamento de dados gerais, quer dizer, inventário de dados, cartografia, nós estudamos, né? Geologia, obviamente, né? Pedologia, geomorfologia, nós estudamos hidrologia, hidrogeologia, hidrografia, geotecnia, nós temos na nossa lista de disciplinas, né? Topografia nós fazemos, né? Mapeamento geotécnico, reconhecimento geotécnico, geofísica nós fazemos, sondagens mecânicas, curso de área de investigação geotécnica, né? Ensaios, né? E ensino laboratorial. Então, veja que a gente tem a formação básica, tá? Que o engenheiro civil ou outra engenharia não passa por todas essas disciplinas. Então, assim, já sai um pouco atrás em relação a isso. Então, a gente tem, pessoal, e a gente entra, então, no que na parte prática disso, nós temos uma grande quantidade aí de tipos de investigação geotécnica possíveis, né? Obviamente que cada uma delas vai ser aplicada com base, primeiro, nas características do solo, da rocha, onde a obra vai ser implantada, o porte da obra, né, o tipo de obra que vai ser feito, né, e essa escolha e a fase, né, claro, a terceira é a fase, que se é uma fase de pré-viabilidade ou de viabilidade, uma fase de projeto executivo, né, então, a depender desses três fatores, vão ser escolhidos os tipos de investigação mais adequados, né. Então, esses fatores, como está ali relacionado, a natureza dos materiais de superfície, né, que são as características da litologia ou da pedologia, né, a posição e potência do aquífero subterrâneo. Imagine vocês fazerem um corte de uma ferrovia ou de uma rodovia. Esse corte intercepta o aquífero, é diferente de um corte que é todo ele feito na parte seca, né?
as análises de estabilidade já são diferentes, o tipo de o ângulo de face desse aluno, enfim, então, isso influencia. O tipo de obra que vai ser construída, né? A complexidade da área, né? E aí entra aí não só a complexidade geológica, mas também a complexidade, por exemplo, urbana, né? Uma coisa é você construir um galpão numa área livre, outra coisa é você construir um prédio com uma área urbana onde você já tem vizinhos do lado, né? Então, você vai depender também do tipo de investigação específica, né? Você não pode chegar lá e querer fazer um tipo de investigação que vai causar, por exemplo, uma geofísica um absurdo, né? Uma geofísica, uma síntese, né? Não é possível fazer isso, né? As condições de topografia, o grau de perturbação de cada método investigativo, né? O tempo, e aí esse tempo está relacionado ao tempo da obra, se é uma obra permanente, se é uma obra provisória, os aspectos geoambientais, você tem que estar atento à questão ambiental também, né, na implantação dessa obra, e aí o tipo de investigação que eu vou fazer tem que levar isso em consideração. As limitações de orçamento, é evidente, né, fator muito importante, e por fim, os aspectos políticos, sobre o qual a gente não tem o controle, né. Bom, e aí nós temos os tipos de investigação geotécnica, e é onde hoje a Geominas mais atua, o grupo Geominas, né, na parte de investigação geotécnica. Então, eu coloquei alguns dos principais aqui, nós vamos só passar por cada um deles aí, né, rapidamente, para que todo mundo conheça as possibilidades, os tipos, basicamente, né. A escolha de cada um é evidente, como eu falei, vai depender daqueles aspectos todos ali, né. Então, nós temos desde os postos de inspeção, são os mais simples de investigação, a sondagem de atrato, a sondagem, opa, cortou ali, gente, isso é a percussão, agora que eu estou vendo uma falha ali, mas é a sondagem de percussão, a sondagem rotativa, né, a sondagem mista, que é mista porque faz trecho de solo com percussão e o trecho de rocha com rotativo, tá achando sondagem mista, né, e a sondagem CPT, ou CPTU, enfim, que é uma sondagem mais especializada, mais cara, conforme nós vamos escrevendo aqui mais para frente. Bom, os postos de inspeção, gente, o que acontece? São escavados manualmente, né? A norma brasileira hoje impede escavação maior que a norma brasileira de segurança, né? As NMs de segurança, maior que 1,5 m. Mesmo que estourado, não se aceita mais. Então, quando é maior que 1,5 m, faz-se trincheiras com um retroescavadeiro. E o objetivo desses postos, o que é? Coletar amostras, sejam elas deformadas, ou então esse bloco deformado, que é isso aí, esse cubozinho, que ele é moldado dentro do poço, e ao final aqui, ele é parafinado, né, protegido para não perder a umidade. Por quê? Porque por isso que chama um bloco deformado, que ele vai ser coletado ali exatamente com as características do solo ali naquele lugar, né? E em seguida esse bloco, então, ele é colocado dentro de uma caixa de madeira protegida contra choque mecânico e mandado para o laboratório para alguns ensaios que a gente vai ver mais na frente também. E as amostras deformadas que são coletadas aí, e escavadas, também são enviadas para o laboratório para fazer os ensaios de caracterização, importantes no processo de investigação geotécnica. As vantagens desse método de investigação, que é um método que permite o mapeamento dos horizontes, né? Você não escavar o pocinho ali, você vai lá, o geólogo e mapeia esses horizontes, né? E desvantagem dele, e você pode, claro, com vantagem, como eu falei, coletar amostra deformada e deformada, né? A desvantagem é a seguinte, o avanço é muito limitado, né? E se tem água logo na superfície, ele não avança, né? Ele pode conseguir até avançar, mas aí o sistema de bombeamento você tem que pôr e já dificulta. E a aplicação dele, claro, amplamente usada aí nas obras de engenharia, né? Seja rodoviária, ferroviária, barragem, aterro, porte em geral, né? E então esses são os principais pontos aí da sondagem desse tipo de investigação geotécnica. Em seguida nós temos a sondagem a prado, que é o que avança um pouco mais do que a sondagem à percussão.
Beth, esse aqui tem luzinha ou não? Tem? Essa? Ah, tá. Ok. Aqui, gente. Olha. Obrigado. Então, vocês têm a sondagem manual, né? Isso aqui tendo um pouco de barragem, coletando com certeza amostras deformadas, que essa é uma das desvantagens, né, da trato, que se só coleta amostra deformada, né? E aqui um tradinho mecanizado, que já diminui o esforço do operador, né? Que esse aqui tem que botar o peso dele e girar em volta. E esse aqui não, já é o motorzinho, aqui é a diesel, que faz girar aí a ferramenta e coletar. Como eu falei, desvantagem, que ela vai um pouco mais aprofunda, um pouco mais para o pulso, você pode, em média, chegar até uns 10 metros de profundidade, a sondagem a trato. Embora é o seguinte, a gente tem histórico caso e a gente leva até 30, 40 metros, mas desde que sempre acima do nível d'água, porque abaixo do nível d'água ele não coleta, né? Que é uma das desvantagens. E é um método razoavelmente barato, não é caro, né? Mas assim, de uma aplicação também em todos os tipos de obras de engenharia, mas para coisas específicas, né? Coletar essas amostras, por exemplo, uma área de empréstimo, você caracterizar uma área de empréstimo por uma obra, você não usa a sondagem a prato, né? Coleta essas amostras, manda para o laboratório e vai caracterizar então esse material, se ele serve para um núcleo de barragem, para um aterro argiloso, uma barragem, para uma área de aterro sobre uma região baixa de uma rodovia, de uma ferrovia, né? E então ele serve para isso e até também para a parte fortes também, né, dessas obras. Você coletar esses materiais e levar para o laboratório, reconstruir e tirar alguns parâmetros importantes para essas obras. E o SPT, não sei se vocês já tiveram alguma disciplina dessa área, esse pessoal está aqui, né, da área de geologia e de engenharia. SPT é o tipo de investigação geotécnica mais conhecido e mais utilizado no mundo, especialmente aqui no Brasil, né? Por ser um método razoavelmente barato, não é tão caro, ele tem a vantagem de poder ter mobilidade, poder ser levado para diferentes lugares aí, e o fato dele conseguir coletar amostras deformadas, mas conseguir coletar alguns parâmetros físicos, né, do solo, né? E o que é a sondagem SPT? Nada mais é do que o que dá uma martelada aí no chão, né? Tem um amostradorzinho padrão, né, pincelado, e você puxa ali então um peso de 65 quilos por uma altura de 75 centímetros, tá? Solta esse peso, ele bate nessa então posição. Lá embaixo tem um barrilhetinho amostrador, né, de 45 centímetros de comprimento. Então o resultado é o seguinte: é o número de golpes, quer dizer, o parâmetro que vai ser avaliado, né, são o número de golpes necessários para avançar os 30 centímetros finais desse amostrador, né? Aí você anota esse número de golpes e para esse avanço, e depois existem algumas tabelas para converter isso em esses números, né, em resistência à compressão axial. Esse aqui alguns exemplos. Bom, não é à toa que ele é tão utilizado tanto no mundo quanto principalmente no Brasil, né? É porque tem uma série de vantagens. Equipamento extremamente simples, né? Determina os tipos de solo e suas probabilidades de ocorrência, ele determina a posição do lago onde ele existe, né? Após a conclusão, você atravessou um aquífero subterrâneo, você pode instalar um desólito, um medidor de nível d'água nesse fundo. Determinação do índice de resistência à penetração, que é exatamente isso, né? o NSPT, é um baixo custo, né? É uma fácil execução, pode ser executado em lugares de difícil acesso, atravessa solos relativamente compactos ou duros, feita a cada metro. Aí, entender isso como uma vantagem, mas é o seguinte: você consegue tirar a informação de resistência do solo a cada metro. E você consegue fazer, com base nos estímulos que ele coleta, um perfilzinho, né, daqui do solo. Se você botar ali o mediano por quilômetro, você consegue fazer então uma estimativa da resistência ao cinzeramento desse solo.
um baixo custo, de novo falando, fácil execução, pode ser, está repetindo ali em cima, né? E as desvantagens dele não ultrapassa, então, o bloco de rocha, não vai estar pulando aqui, pega um bloquinho de rocha, deu azar e bater em cima desse bloco e acabou. Você não consegue dizer que aquilo ali realmente é um topo rochoso com garantia, né? Por isso que tem os deslocamentos ali, dentro da norma tem umas regrinhas, tá? E informação que é o principal, é o seguinte, como tem muita interferência humana no processo, né? Você imagina, o sujeito está ali braçal, puxando aquele peso de 65 quilos, soltando, né? Quando ele começa cedo ali, 7 mil, 8 da manhã, tá bacana, tomou café da manhã, tá puxando. Mas imagina aí o cara de 11 horas da manhã, que a fome tá batendo, meu amigo, não vai puxar 75 centímetros, né? Vai puxar 60, né? Então, assim, e erro de contagem, que é muito comum, né? Você tem que ficar contando mentalmente o número de golpes, né, para avançar esses 30 centímetros. Então, assim, é um método que, como desvantagem, é isso, né? Essa interferência do aspecto humano. E a aplicação, como eu já falei, é amplamente aplicado, né? Estudo de resistência serve para estudo de resistência do solo, para fundações diretas e profundas. Identificação dos horizontes do solo, estudo de caracterização por meio da descrição tátil visual, que o geólogo pega as amostrinhas e vai fazer a descrição, montando o perfil, né? Puramente qualitativo, tá, nesse aspecto. Nas sondagens mistas, então, aí serve para definir o topo rochoso. Falei com vocês, guardada aí a regra da norma, né? Você bateu, avançou um pouco, você desloca ele em volta ali no eixo, vai confirmar se aquilo realmente é o topo rochoso, aí você continua com a sondagem rotativa. E permite aí a instalação de alguns instrumentos, como pesômetro, medidor de nível d'água, inclinômetro, né, dando um corpo na barragem, pode fazer isso puro e instalar um inclinômetro. E também instrumentos de medidas de recalque. A sondagem rotativa. Bom, o que ela é? Nós temos 2 modelos de sondas da Geomias que a gente trabalha. Uma sonda hidráulica aqui, sob esteira, autopropulente, operada aí com controle remoto. Então, a sondagem rotativa consiste nisso aqui, então. É um equipamento motorizado, motor a diesel, motor elétrico, né? E movimenta um conjunto de engrenagens, e essa engrenagem transfere esse torque, né, para as hastes de perfuração, nas quais você tem um barrilete, que chama. Na ponta desse barrilete você tem uma coroa diamantada, né, e a amostra vai sendo cortada, então vai para dentro desse barrilete e você retira então a amostra contínua então, desses horizontes que você está pesquisando ou você está amostrando. Ele permite também esse tipo de sondagem, a realização de alguns ensaios, né? Você pode agregar alguns ensaios dentro dos furos, né? Seja ensaio, por exemplo, da rocha, um ensaio de perda d'água para definir a permeabilidade dessa rocha, no solo, um ensaio de infiltração, por exemplo, ou de recuperação, tá? Que aí depois você vai calcular e vai conseguir definir a permeabilidade desse solo, fazer o solo. Você pode fazer uma geofísica dentro desse furo, né? Enfim, tem uma série de aplicações. E aí, a relação também, né? Tem uma quantidade grande aí de vantagens, né? Pode determinar o tipo de solo e rocha, suas profundidades de ocorrência, posição no jogo d'água. Você pode usar ela para instalar pesômetro, medidor de nível d'água, inclinômetros, células de carga, extensômetros. Você pode fazer dentro dela, como eu falei, as perfilagens geofísicas, um ACIS, uma magnetometria, gama-gama, sônico, televisionamento. As amostras de solo deformadas e indeformadas, se a gente usar um tipo de barrilete especial. E aí, normalmente, esse tipo de investigação a gente faz, porque você precisa, às vezes são solos espessos, e aquele primeiro método de investigação, que é o pocinho, né, de escavado manualmente, você não vai avançar 1,5 m. Então, às vezes você tem um solo, você precisa coletar uma amostra lá com 30 metros de profundidade. E isso tem que ser indeformada, essa amostra, para você fazer os ensaios laboratórios. Então, o que você faz? Usa a sondagem rotativa, um tipo de barrilete especial, e coleta uma amostra Shell, Denso ou Osterberg, tá? Para ser levada, então, para o laboratório. Você consegue coletar, então, a amostra de rocha, né? Que também você pode usar para classificação geomecânica.
Você vai usar essas amostras para classificar ela em relação à resistência, ao grau de alteração, ao grau de fraturamento, e tipo de fratura, descrição das fraturas. Se for uma sondagem orientada, você vai poder utilizar isso para uma modelagem em 3D. Você pode fazer, então, como eu falei, os ensaios, né, in situ. Em solo você faz o Lefranc, que é um ensaio de permeabilidade. Em rocha você faz o Lujon, que é um ensaio de perda d'água, né, nas fraturas da rocha, ou então um fraturamento hidráulico. E a descrição dos tijões, como a classificação geomecânica, permite ali uma classificação qualitativa, até semi-quantitativa, porque existem algumas tabelas aí de correlação, né? Se essa classificação geomecânica for muito bem feita, né, você pode chegar em uma avaliação semi-quantitativa, né, de valores aí para as obras ali que forem ser implantadas nesses locais, né. E a desvantagem, assim, que a gente relaciona com o principal é a questão do custo. Tem um custo bastante elevado, né, em relação aos outros métodos aqui apresentados. Uma certa limitação, porque são equipamentos de grande porte, vocês estão olhando aí, e nem sempre você tem condições operacionais de levar esse equipamento. Então, eu sinto isso como seria uma desvantagem, né? E as aplicações, bom, aí de novo, para qualquer tipo de obra de engenharia, você pode usar, né, a sondagem rotativa ou a sondagem mista. Bom, aí eu coloco aqui, gente, a gente vai entrar numa seara um pouco mais refinada, né? Coloquei esses dois exemplos da medicina, né, como fazia o professor Cacau aqui, né, que ele era geofísico, né? Você chegou a ser aluno dele? Não, né? Ele já tinha aposentado. Ele, nas aulas com a gente, ele fazia sempre um comparativo da geofísica com na época não era tomografia, né? Tinha, lá em 89, que ele deu aula para mim. Então, ele era médico, ele era engenheiro, geólogo, engenheiro civil, acho que é aquelas, fez Ouro Preto, né? Que era a engenharia completa, né? Engenheiro civil, metalúrgico, de Minas, geólogo. Depois de medicina, na época que ele deu aula para mim, ele ainda está fazendo direito. Cara, gostava, né? Então é o seguinte, ele sempre passava esse paralelo entre a geofísica, né, a investigação geofísica, com a medicina que ele fazia. Então, gente, a geofísica nada mais é do que fazer uma tomografia do solo, né? Então, o que eu trago aqui na investigação geotécnica é uma coisa. Um SPT manual, cara, é um médico fazendo a investigação da doença da pessoa com um estetoscópio, né? Sabe? Isso é o que ele tem. Agora, quando a gente vem para os ensaios ou para a investigação geotécnica mais moderna, mais desenvolvida, especial, que é o DNT, CPTU, o Vanitest, é como se fosse ressonância magnética, é como se fosse fazer uma ressonância magnética. Então, assim, a quantidade de informações, né, a certeza das coisas, cara, é muito maior, né? Claro que muito mais caro, né? O médico clínico geral lá de fazer o exame contra esse espectroscópio é uma coisa, quando ele pede uma ressonância, aí a coisa é mais cara, mas você tem muito mais segurança nas decisões, né? Aqui só explicando o DNT, o dilatômetro de Marquette, dilatômetro de Marquette Test, o PMT é o pressiômetro, CPTU é o Cone Penetration Test, com medida da tensão neutra, e o BST é o Vole Test, que nós vamos passar rapidamente para o canal dele. Olha lá, então, vou começar pelo CPTU, e o CPTU hoje no mundo, mais, não gosto da expressão não de primeiro mundo, mas nos países mais desenvolvidos, ele vem sendo muito mais utilizado do que o SPT. Que, na verdade, é como se fosse um SPT, só que ele não é dinâmico, ele é estático. O que é o CPTU? Esse é o equipamento hoje do GeoMinas usa, né, o equipamento de gravação. Né. Existe um cone, né, ele é um cone, uma ferramenta que vai na ponta das hastes,
E esse cone está todo com uma tecnologia eletrônica dentro dele que vai conseguir medir na ponta desse cone. Ele é um cone com essa ponta, ele é padronizada, né? Existe uma norma de padronização, e ele vai conseguir, aqui para vocês, ó, tem ele diferentes diâmetros, né? Mas basicamente esse cone, né? Normalmente esse ângulo aqui 60 graus, é a norma, ele tem que ter uma área de 10 centímetros quadrados, né? E aqui você tem uma célula de medida da umidade, da pressão dentro, né? Isso aqui é uma luva que se mexe, que ela é para medir o atrito lateral. Então, a ponta do cone, ela está monitorada, ela consegue ser monitorada, tem uma eletrônica dentro desse fio, que vai conseguir medir a resistência de ponta, certo? A luva vai medir o atrito lateral, certo? E essa célulazinha ali, que é isso aqui, né, que é uma célula porosa, vai conseguir medir o que é a tensão neutra, né, a poropressão de onde você está fazendo o ensaio. Então, o que acontece? A diferença do CPTU em relação ao SPT. Enquanto o SPT te dá uma informação por metro e uma informação ainda assim afetada pela atividade, né, aspecto humano, o CPTU você consegue programar ele o seguinte, ele te dá 3 informações por centímetro. Ele é eletrônico, então, à medida que ele vai gravando, continuamente aqueles dados vão sendo ativados, vão sendo armazenados no computador, ele tem comunicação via cabo ou via Wi-Fi com o computador na superfície. Então, ele vai te dando uma informação por centímetro, ou seja, se você tem a cada centímetro uma informação da resistência de ponta, uma informação do atrito lateral e uma informação da poropressão, você tem então 300 informações por metro. Então, o perfil é completo. Ele você vai gerar aqui depois, te mostra o perfil. Então você gera um perfil de resistência de ponta, do atrito lateral e da poropressão. E todos esses parâmetros, bom, que aí as vantagens dele, né? Registro contínuo da resistência à penetração, eu falei de centímetro em centímetro, se quiser programar, né? Você programa, você não quero de centímetro, não, eu quero só de 10 em 10 centímetros, as informações, enfim. Aí você faz a programação. A descrição da data da estratigrafia do subsolo, existe uma série de tabelas de correlação, tá? Que não traz amostra, mas com base nesses parâmetros, existem umas tabelas de correlação que você consegue classificar o solo, se ele é arginoso, se ele é silvio-arginoso, se ele é arenoso. Né? A obtenção de parâmetros de projeto, classificação dos solos. Olha o que ele consegue, né, obter e fornecer. A classificação dos solos, resistência ao cisalhamento não drenado das argilas, o SU, determinação da tensão de pré-densamento das argilas, coeficiente de empuxo no repulso das argilas, densidade relativa de areias, módulo de permeabilidade de certas faixas de tensão de areia. A quantidade de informações pode soar estranho para a geologia, mas são parâmetros geomecânicos importantíssimos para as fundações, tá? Para a engenharia. E, o mais importante do tudo, eliminação de qualquer influência do operador nas medidas do ensaio. Não depende do operador. A única coisa que o operador tem que estar acompanhando lá na tela do computador é o seguinte, que esse avanço do penetrômetro ele tem que ser a 2 centímetros por segundo, a velocidade de avanço. Ele controlou aquilo ali, a única interferência humana, tem que se não estiver atento, né, para manter aquilo ali, naquela velocidade, pode afetar o ensaio. Mas, em linhas gerais, não tem. Os resultados são instantâneos, são online, os resultados estão ali na tela do computador. Grande produtividade, enquanto você leva em média em 20 minutos, 25 minutos para fazer toda a operação de um metro de SPT, você cravar o barretinho, tirar para fora, fazer a lavagem ou a tradagem para o próximo metro. Então, ele, por metro, vocês imaginam, 2 centímetros por segundo, né? São 50 segundos por metro. 300 até 300 informações. A repetibilidade, isso é importantíssimo, né, nos métodos de engenharia. Né? A repetibilidade de um determinado ensaio tem que existir. Né? Você não pode fazer um ensaio na mesma amostra que dá um valor, faz um segundo ensaio dá um valor diferente. Então, isso é
uma característica importante dele. Com relação com resultados de outros ensaios geotécnicos, muito importante isso, você vai executar alguns ensaios depois do laboratório em amostras desse mesmo lugar que você está fazendo o CPTU, vai existir uma correlação importante aqui, e uma grande variedade de opções de ensaios no mesmo equipamento. Você pode colocar um módulo sísmico, fazer um SCPTU, você pode colocar um módulo pressiométrico, fazer um CPTU pressiométrico, um perfilhamento resistivo, e entre outros. E a principal desvantagem, né, que é a única que a gente relaciona, que pode à primeira vista ser muito caro, mas se a gente fizer depois essa comparação, né, de que o SPT tem uma sondagem em média de R$300 vamos dizer, o metro, e esse é um ensaio que é em torno de R$900, R$1.000 o metro, né, assim, para dar um nome para vocês. Então pode ser a primeira vez, 3 vezes mais caro que o SPT, mas ele tem 300 informações a mais, né? Você tem muito mais informação. Então, se você pegar e dividir isso aí, esses 300, 1 metro por 300, você vai perceber que, em termos de custo, é menor. Mas é claro que ele é um ensaio que, para mobilizar esse equipamento, é muito caro. Então, acaba sendo que grandes empresas, só grandes mineradores, principalmente, que usam esse tipo de ensaio. Então, por isso que no Brasil hoje ele não está sendo tão utilizado por conta desse custo inicial, né, de mobilização, deslocamento do equipamento, mas o ensaio em si, se comparando com o SPT, é um ensaio até mais barato, né, proporcionalmente. E aí as aplicações, né, grande maioria das obras de engenharia, de construção civil, de grande maioria, por quê? Porque ele também tem uma questão da resistência, né? Só se tiver uma resistência muito grande, ele não serve, ele não avança, né? Você não consegue ancorar o equipamento, que trabalha com resistência, né? Você tem esse aqui, são 2 trados que usam. Aqui são trados que a gente crava esses trados no chão e ancora esse equipamento, e a resistência para segurar ele, porque quando você empurrar o peletômetro, ele poder resistir, né? Então, esse nosso aqui é até 20 toneladas, tá? de força que ele permite, ele resiste. Então, assim, a gente tem uma aplicação nessas diversas obras de engenharia, e principalmente que era usado para identificação e quantificação da resistência de solos moles, argilosos e saturados. Ele vai conseguir fazer o quê? O resultado desse, né? Determinação dos históricos de tensão daquele solo, a razão de sobreadensamento e a tensão de pré-adensamento daquele solo, se consegue determinar com esse ensaio. Bom, aí o running test. O running test nada mais é do que o equipamento. É uma palheta cruciforme, né? Também padronizado, o tamanho, as dimensões dela, e você tem um equipamento na superfície que faz o giro dessa palheta lá, tá vendo os passos aqui? Existe equipamento manual, mas hoje já existe todo automatizado também. Então, você crava ele e gira essa palheta dentro do solo até romper, até ela começar, quer dizer, você faz esforço, um torque, até fazer essa palheta girar. E aí você registra, então, a tensão necessária para romper aquela tensão de ruptura, né, do solo ali, e mede essa tensão e depois também correlaciona isso com a resistência a cisalhamento de solos saturados. Então, existe o tipo A, o ensaio tipo A, onde você faz a cravação direta dessa cruzeta, né? E o tipo B, quando você faz um pré-furo, desce essa cruzeta, então, até a posição que você quer fazer o ensaio, e faz a cravação e o giro. Esse aqui, ó, essa é a... não, agora já mudei, peraí, deixa eu voltar aqui. Essa aqui, né, que é o equipamento aqui, ó. Tá? Vai na ponta do haste, chegou na posição, você gira e essa palheta aqui, ela rompe, né, e mede essa tensão de ruptura do solo. O Gilardone de Marchetti, ele é um professor italiano que desenvolveu esse método também,
e é considerada uma das ferramentas de ensaio in situ mais aplicadas, né? E para ensaios in situ, para previsão de recalques e estimativa do modo de elasticidade do solo. Então, também, gente, parâmetros aí de engenharia importantes para cálculo de fundações, né? Ele aqui o que ele é? Ele é esse trépano, né? Como se fosse esse trépano. Nesse meio aqui ele tem uma célulazinha aqui. Isso aqui é uma célula que dilata, tá? Ele injeta o gás por dentro, o gás nitrogênio por dentro de uma tubulação que chega até ele e faz o que? Essa célula dilatar. E aí mede a deformação do solo, tá? Essa dilatação vai medir a deformação do solo naquele lugar onde já está gravada ali. E aí você tem alguns manômetros aqui, nessa maletinha de registro, né? Você tem os manômetros que registram, então, essa tensão, né? Aí a unidade de controle da lâmina, né? Do BMT, sendo gravado. E aí tem que se contar, aqui tá vendo esse desenhozinho, reporta um pouquinho, tá aqui a lâmina, né, com a célulazinha, aí você produz com nitrogênio, injeta por uma mangueirinha que vai nele e faz dilatar essa célulazinha aqui. Então essa dilatação aqui vai provocar uma movimentação do solo em volta, né, que ela está cravada nesse solo, e aí essa relação do solo que se registra nos manômetros, qual que é essa reação. E a partir daí você tira, então, com esses parâmetros, coeficiente de empuxo, repouso, modo de elasticidade, resistência ao sinalizamento não drenado das argilas, ângulo de atrito interno de areia, classificação granulométrica e razão de sobredensamento. Então, vocês veem que então, é um ensaio razoavelmente barato, fácil de fazer e com uma quantidade grande de parâmetros geomecânicos que podem ser recuperados ou conseguidos. O ensaio positiométrico foi mais ou menos a mesma ideia, tá? Só que, ao invés de ser uma lâmina, ele é uma bexiga de borracha que vem inflar lá dentro do solo. Você crava ele, né? E quando chega na posição, você injeta de novo, por uma mangueira, você injeta nitrogênio e faz essa bexiga inflar. E tem sensores aqui dentro desse equipamento que vai medir de novo a resistência, né, desse solo a ruptura, né, por essa pressão aplicada. E a vantagem dele em relação ao ensaio de Marquette é que ele é o único que permite penetrar em solos mais resistentes. Por quê? Porque ela é uma sonda, né, é como se fosse uma sonda assim, que se consegue ter resistência para avançar nesse tipo de solo resistente ou até um saprolito de rocha. Coisa que nem CPTU, nem Marquette consegue fazer. Assim, um pouquinho de como que é feito, né? Aqui você crava, você pode cravar ele num pré-furo, né? Instala ele e faz o teste ali, né? Injeta aí o gás e mede essas tensões que estão aplicadas. Bom, e desses todos os parâmetros que eu tenho, né, que são obtidos aqui, que é o módulo pressionômetro menor, a pressão limite menor e a pressão residual. Depois você faz, então, a correlação desses parâmetros, né, como eu falei, com o módulo de elasticidade, a resistência não drenada, a resistência drenada de solos arenosos e a capacidade de carga e o recálculo das fundações profundas. Bom, esses são os principais, né, tipos de investigação geotécnica de campo, né, em si. E depois, o que acontece? Depois que você faz a investigação de campo, se quiser aprimorar mais ainda, né, o grau de investigação, né, quer dizer, que quiser mais informações, mais precisão, mais segurança, e de novo, no sentido de conseguir reduzir o fator de segurança com segurança, né, com garantia. Então a gente parte para os ensaios geotécnicos laboratoriais. A Geominas também tem 2 laboratórios hoje, um na nossa matriz no Pará e outro aqui em Ouro Branco, onde a gente tem a filial, né, trabalhamos aí. E nós estamos todos esses ensaios também de investigação geotécnica laboratorial, que classifica, basicamente são 2 tipos, né, 2 grandes grupos, né.
que é o ensaio geotécnico laboratorial de caracterização, e os ensaios geotécnicos laboratoriais especiais. E eles, então, os de caracterização são a granulometria, pulveramento, sedimentação, a umidade natural, os limites, né, de Atterberg, o limite de nitidez, plasticidade, a massa específica dos grãos, o peso específico natural dos solos, a compactação própria normal e o CBR, o famoso CBR, que é índice de suporte califorme. Então, são os ensaios de caracterização. E os ensaios especiais, e a gente também trabalha com ensaio de adensamento endométrico, ensaio de cisalhamento e o trexial. Lembrando que todos esses ensaios especiais são feitos com amostras indeformadas. Ou seja, aquelas amostras, lembra lá no primeiro método de investigação, que é o poço, né? Ou a amostra Dennis ou Shell da sondagem rotativa, que a gente coleta aquela amostra indeformada, traz para o laboratório, exatamente para fazer esses ensaios especiais. E a parte de instrumentação geotécnica, né? A gente tem, por fim, vamos dizer, é uma investigação, não deixa de ser um tipo de investigação, mas aqui com a obra pronta. Né? Toda obra concluída, né, está sendo monitorada, principalmente obras estruturais, né, obras de grande porte. E aí, nós somos todos os testemunhas, né, dos eventos ocorridos aí na mineração recentemente, e que até então, eu acho que a gente tem um divisor de água muito grande aí na investigação geotécnica. Em 2019, primeiro acidente de Mariana, né, a barragem Mariana, e depois 2017, né, 19 foi e agora mais recente a de Brumadinho. Né. Então isso acho que foi um divisor de água importante. Infelizmente é resultado triste, né, tanto ambiental quanto de aspecto humano, de perdas de vidas, né, mas assim, vamos dizer, aspecto positivo disso tudo é o seguinte, que mudou a visão da engenharia hoje e da geologia geotécnica, né, mudou muito, né, e por conta de que até então se fazia as coisas muito sem uma investigação geotécnica qualificada, necessária e para isso, e passou-se a fazer, e sobretudo, né, a questão da instrumentação, que mudou absurdo, né. Até então não existia uma instrumentação, mas muito precária. Era uma instrumentação tanto quanto ineficiente. E a partir dessas tragédias, né, infelizmente, por um lado, melhorou muito. Né. Infelizmente, vocês veem a gente traçando um paralelo aí com a aviação, né, com a aeronáutica. A cada acidente de avião, você cria um procedimento, uma norma nova, né, investiga aquele acidente, cria um procedimento de segurança, uma modificação. Então, infelizmente, aconteceu, não precisaria talvez de ser assim, mas aconteceu, e hoje mudou muito. Então, hoje a geotecnia, não só no âmbito da mineração, mas de uma forma geral, ela tem que ser muito mais aplicada, né, e muito mais útil, né, para as obras de engenharia. Então, a Geominas também trabalha com a parte de instrumentação geotécnica, especialmente de barragens, né, que a gente está ligado à mineração. Então, a gente utiliza de todos os instrumentos possíveis para monitoramento, né, para a instrumentação. Então, o que é a instrumentação geotécnica? É um conjunto de dispositivos instalados nas estruturas e em suas fundações, e o objetivo é monitorar o desempenho através de medidas de alguns parâmetros, né? E os resultados devidamente analisados e interpretados servirão para avaliar as condições de segurança dessa estrutura. O monitoramento é contínuo e é para a vida inteira da estrutura. Hoje existe até empresas de grande porte, né, salas de controle, e os monitoramentos são todos hoje online. Né? Então, se você tem um pesômetro elétrico lá no topo da barragem, cara, a informação daquele pesômetro é online, transmitida para a sala de controle. Então, assim, a responsabilidade, né, que gerou depois disso, desse incidente, né, o compromisso e a responsabilidade da empresa mudou absolutamente, né? Hoje tem isso. E nós trabalhamos entre 2019 e agora, né, até 2021, basicamente com instrumentação.
assim, grande parte dos nossos trabalhos, né, nas áreas de mineração, com todos os mineradores que a gente trabalha, foi justamente com isso, né, com a parte de instrumentação, especificamente barragem, né, barragem de jeito. Então, assim, vocês veem o quanto que mudou, né, esse conceito, e por isso que, né, Thiago, a busca de profissionais da área de geotecnia tem sido muito grande, né? E a gente passou de que a gente tinha 1, 2 geotécnicos, né, geotécnicos, e hoje nós estamos com em torno dos 16, não, já vamos 4, né? E engenheiro civil nós temos uns 15, né, mais, talvez uns 15 engenheiros geotécnicos da empresa. Isso, eu vejo vocês que nós somos prestadores de serviço, né? Se imagina, então, dentro das empresas mesmo que as grandes mineradoras, e, principalmente, né, a demanda por esse profissional. Então, isso, por um lado, assim, abriu um campo muito, muito importante, muito bom, né? Foi isso que eu falei, quando eu me formei em 91, não existia. Eu fui o único que ia formar em geotecnia, não formar em geotecnia, mas me dedicar mais às disciplinas da geologia de engenharia e da hidrogeologia. Então, o objetivo, então, da instrumentação. Segurança, primeiro aspecto, né, a segurança da estrutura da obra. Um controle da construção, onde você pode também ir monitorando, à medida que a obra vai sendo executada, você vai estar já monitorando, instrumentando e monitorando. Economia, evidente, né? Não preciso dizer nada. Uma obra sem instrumentação, um acidente que aconteça, o tamanho do prejuízo, né? Você vai testar algumas hipóteses, né, de projeto, você vai acompanhando aqui os montamentos, os resultados, depois você vai testar a hipótese de projeto. Se elas estiverem boas, beleza, ótimo. Se não tiver, cara, vamos trabalhar para mudar, fazer reforço de estrutura, vamos, né, pensar na coisa. Desenvolvimento, seja das tensões naturais que vão surgir dessa obra, né, ao longo da vida dessa obra. E ensaios de verdadeira grandeza, né, também. Você vai lá e pode fazer, por exemplo, um ensaio de marquete dentro da estrutura da barragem. Então, você vai testar mesmo lá embaixo, depois de alguns anos, se as características previstas para aquele aterro do maciço argiloso da barragem estão realmente atendendo o que foi visto no projeto. E os instrumentos, então, podem ser instalados, seria, então, da instrumentação, né? Você pode instalar medidor de nível da água, pesômetro, né, pesômetro de casa hidrante, pesômetros elétricos, medidores de recálculo vertical, que são os marcos superficiais, marcos topográficos superficiais e placas de recálculo, medidores de recálculo horizontal, seriam extensômetros e inclinômetros também, nos verticais nós temos inclinômetros, tá? Os medidores de recálculo de superfície, marcos topográficos e eletroníveis. Então, assim, os principais instrumentos que podem ser instalados para você fazer um controle aí, né, da obra. Bom, assim, minha entrevista, pessoal, eu queria compartilhar com vocês essa experiência da gente, essa visão, né, e convido a todos que tiverem interesse, né, nós temos uma página na internet e temos vagas, né. Eu falei, não, o Thiago chegou assim aqui, nós temos vagas. Nós temos hoje um convênio com a Universidade Federal de São João del Rei, no campus Alto Paraupeba, onde a gente está no Urbano, onde a gente tem um convênio com eles e tem usado muito desse convênio, tanto como forma de contribuir com a universidade, e em contrapartida a universidade também contribui com a gente, porque desses 16 engenheiros ou 15 que a gente tem, que a gente tem 80%, né, são os 12 ou 13, sejam todos lá da UFSJ. São todos os engenheiros os quais nós oferecemos estágio, né? E em contrapartida a gente financia toda a operação do laboratório geotécnico deles, fornecimento de equipamento, manutenção de equipamentos. Nós oferecemos vagas de estágio para esse pessoal, esses engenheiros, e depois a oportunidade de trabalho. Então, esses 16 que tem, talvez, esses 12, né, todos eles foram estagiários lá, e todos eles foram contratados, né? E outros tantos, né, que passaram, que foram de lá, que passaram, que hoje estão em empresas de projeto, a gente teve essa oportunidade para início de carreira, estão em empresas de projeto, estão em próprias mineradoras, né, estão trabalhando em mineradoras que eram nossos clientes, hoje estão nessas mineradoras. Enfim,
Então, existe uma oportunidade muito grande. E assim, puxando a brasa para a sardinha do nosso lado, eu queria mais geólogos. Hoje nós temos só 4 geólogos de Alberta nesse grupo aí de quase 20, né, profissionais de curso superior. O resto são todos engenheiros civis, são excelentes profissionais. Mas eu, como falei, né, que acho que nós, como geólogos, temos condições um pouco melhor de tratar, né, a partir do. Mas, então, muito obrigado pela atenção, né, de vocês todos, pela oportunidade aí. Obrigado, Matt, pela organização, né, por esse evento histórico, e parabéns ao IGC, né, principalmente por esses 50 anos, né, de formação de grandes profissionais, né, que hoje tem uma quantidade grande, né, de gente distribuída aí no país, né, fazendo sucesso aí. Obrigado. Valeu. Obrigado, Paulo. Excelente palestra. Agora a gente vai abrir para uma rodada de perguntas. Caso alguém tenha alguma pergunta, alguma coisa que queira tirar dúvida de forma da palestra, do João Minas, só levantar a mão. Eu vou começar perguntando. Você falou sobre a questão de telemetria, vamos dizer assim, de barragem, principalmente. Por que só depois dos eventos de Brumadinho e Mariana, das tragédias de Brumadinho e Mariana, que eles começaram a ter essa preocupação real? Muito importante, né? Eu acredito, Neto, o seguinte. Primeiro, para aquela história, né? Não está acontecendo nada, vamos. A história no Brasil, os acidentes, você pegar os acidentes com barragem, de revista, cara, muito poucos, né? Raros casos, né? E é aquela história, né? Fala, gente, vamos, não está acontecendo nada, deixa quieto, né? Tá tranquilo. Só que esqueceu-se do detalhe seguinte: as primeiras barragens de rejeito já estavam completando aí 40 anos, 50 anos, algumas até mais. Então, e metodologia de construção, né? E eu não diria que fosse errada, né? O alteamento de montante. Porque é o seguinte, uma vez que pode existir, não teria problema, desde que estivesse sendo monitoradas desde o começo, né? Desde a implantação. E de fato não foram. Então, eu acredito que é isso, esse excesso de confiança, né? De saber que nunca aconteceu, vamos levando, né? E aí, é claro, entra, infelizmente, o aspecto econômico, né? Não podemos deixar de imaginar que não são todos, evidente, mas algumas empresas relevam, né, esse aspecto e elas pagam depois um preço muito caro, né? Mas basicamente isso foi isso, né? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Peraí, passa. Tudo bem, Paulo, parabéns pela palestra, primeiramente, muito boa. Eu tenho 2 dúvidas, na verdade. A primeira é em questão da investigação por sondagem mesmo. Hoje em dia, quando a gente não realiza ensaio de infiltração, por exemplo, no solo, é permitido que se faça uso de polímeros para recuperação da amostra, para que a gente tenha, né, uma quantidade maior para descrição tátil visual. Mas quando são feitos os ensaios de infiltração, não é permitido, mas eu, pelo menos, não tenho conhecimento de nenhum estudo mais aprofundado que tenha sido feito que esses polímeros realmente afetam no ensaio de infiltração. Eu queria saber se vocês têm alguma coisa sobre isso. E aí depois eu faço meu. Seu nome é? Mariana. Mariana, obrigado pela pergunta. Mariana, é o seguinte, realmente tem esse dilema, né? E o que tem acontecido, por exemplo, em solo, o que se faz é o seguinte, não usar, né? Hoje nós estamos assim numa discussão muito grande, né, com os clientes da gente, principalmente dentro do corpo de barragem, você fazer sondagem para coletar as amostras, para fazer esses ensaios, e não é permitido mais o uso de água, né? Nem água, né? Nem polímero, né? Polímero já era proibido há muito tempo, né? E não é proibido. Tem se conseguido, tá? Com uma grande dificuldade até, né? Mas a gente tem conseguido, e o que se faz com isso? Esse revestimento. Teste de revestimento dentro do fundo, você fura. Lógico que 100% sem água é impossível, sim, obviamente a gente não consegue, mas sem água é impossível você lançar, porque você tem um cheiro ali da coroa, vai esquentar, quer dizer, um dos objetivos do fluido de perfuração, seja no polêmico, seja a água, né? Ele tem para poder, primeiro, de esfriar a coroa, segundo, de retirar toda a sujeira, vamos chamar do corte, né? Que você gera ali. Se você não tirar essa sujeira, você tranca a ferramenta, prende a ferramenta no fundo. Então, essa é uma discussão séria, mas
de que uns 4 anos para cá, a gente vem muito discutindo, trabalhando nisso, vem aprimorando essa técnica, né, de conseguir furar, usar o Roger, que é um tipo né, de sondagem que você não precisa usar água, mas ele tem limitação porque abaixo do nível d'água ele não vem. Essa questão também de furar sem água, sem polvilho dentro dos fundos das barragens é mais complicado, porque é areia, né? Aí nós temos um multiplicador bem maior aí. E o que se faz, por exemplo, na sondagem relativa, acho que responde sim, a gente já tirou completamente o boleiro, tem usado um pouco de água ainda. A questão da água, no entanto, o fato de atrapalhar o ensaio das de filtração, porque na verdade você tem que saturar primeiro, né, o trecho para ser ensaiado. Mas é a mesma questão da ruptura hidráulica, né, de acontecer o problema de ruptura hidráulica, embora eu questiono como executor, porque as pressões aplicadas para fazer um furo de sondagem são muito baixas, né, e muito pontuais, né. Mas, enfim, a grande maioria dos consultores hoje tem entendido que não pode usar a água para trazer essa sujeira de dentro do furo. Isso criou realmente uma dificuldade muito grande. E nos furos, vamos falar nos furos de percussão, né, Mariana, que vocês não têm a rotativa, que tem que abaixo do nível d'água para estabilizar a parede, precisa de usar algum polímero, né, onde precisa. O que se faz? Aí tem que fazer uma lavagem do furo e uma escarificação para a parede do furo, né, para tentar tirar um pouco desse polímero. Mas aí, assim, em alguns casos, só que é possível, né? Mas quando você pega um material mais cinto-arenoso, já é um pouco mais complicado, né? Porque se você faz a lavagem, desmorona, né? E o ensaio também, você leva o revestimento, vamos imaginar um ensaio de permeabilidade de 1 metro só no fundo do furo, né? Você leva o revestimento até ali. Mas exatamente esse trechinho de 1 metro, às vezes você fura, lava e desmorona, fecha de novo. Então, é um pouco complicado. Mas tem sido desenvolvendo algumas técnicas, e isso você está falando. Para fazer uma contraprova, né, você coletar uma amostra deformada, levar para o laboratório, fazer um ensaio de permeabilidade, a carga constante ou variável. Né? Aí sim se consegue melhorar aí as informações. Respondi essa primeira? Obrigada. E a minha segunda pergunta era mais em questão do CPTU e do SPT mesmo, que você comentou que a utilização do SPT e da sondagem percursiva hoje, talvez ela seja mais utilizada em questão em detrimento do valor. Mas, por exemplo, quando a gente fala de uma sondagem que ela funciona a diesel mesmo e a gente tem um SPT automático, ele não tem um valor tão diferente do CPTU. E aí eu também queria saber um pouco mais, porque se o CPTU ele pode ser usado, por exemplo, em pilhas de estéreo ou em algum outro tipo de solo que a gente saiba que seja um pouco mais resistente, porque quando a gente faz a percussiva, por exemplo, a gente tem muito desgaste de material, perde muita coroa, principalmente quando é pilha de estéreo, a gente tem diferentes tipos de material e não dá para ficar trocando a coroa toda hora. E aí, se o CPTU, o equipamento, ele tem uma resistência maior, ou se a gente tem essa mesma perda de desgaste de material. Obrigado, Mariana, de novo, a importância dessas perguntas são bem práticas, né? Você tem uma lembrança com a parte de sondagem, né? Pilha de estéreo é um montador, é um drama. Você não sabe, você tem tudo ali dentro, né? Você tem você joga lá uma carrada de solo e material fácil, daí a pouco no mesmo lugar você joga em cima uma carrada de bloco, de rocha, né? E aí vira aquela mistureba, né? E aí depois vamos lá fazer uma sondagem, né, para tudo. E aí é um drama. Qualquer uma delas, Mariela, você vai ter limitação, não tenha dúvida, né? Você pode muito bem estar lá desenvolvendo, ou seja, uma percussão. Você começa a desenvolver com 4, 5 metros, pega uma camada dessa, dá o azar de cair numa carrada daquela que foi de bloco. Pronto, já não avança. Né? A gente teria que entrar com rotativo. CPTU muito menos ainda, né? Porque a questão da ancoragem do equipamento, você tem uma limitação, por exemplo, o nosso equipamento lá é 20 toneladas. Está dando, tá? Maria melhorou?
Mariana, então, assim, você tem a questão da limitação da ancoragem, né? Você tem um limite da resistência, e a própria resistência do cone, né? Você está limitado aos em torno de 70 kilopascal, megapascal, desculpa, 70 megapascal. Então, você tem essa limitação de tensão que você pode aplicar, né? E muitas vezes você atinge essa tensão muito rápida, né? Então, assim, pilha de estéreo é uma surpresa a cada furo, né? Então, assim, não teria uma solução única, não. Mas tem que ser. Aí que você pode pensar, deslocar o furo, né? Um deslocamento e tenta desviar, mas é muito incerto, né? Incerteza, né? Então, assim, normalmente é uma dificuldade grande para você conseguir, né? Porque os pacientes precisam, né? A gente tem feito muito mista, né? Sondagem mista, em pilha de estéreo, e para tentar coletar amostras, né? Mas aí qual que é a representatividade dessa amostra, né? Então, assim, o trabalho não é fácil, né? Porque é uma variedade muito grande de material que está ali dentro, né? Tem carroceria de caminhão, né? Tem pedaço de plantador, tem um escambau lá dentro, né? Tem rocha, tem solo, tem de tudo, tem toco de árvore, né? Então, assim, o trabalho passa a ser mais... tudo bem que você vai lá fazer a investigação, mas vai depender muito aí da experiência do profissional, do projetista, né? No sentido de poder avaliar bem o ambiente. Tá? Vou falar porque vão pegar o microfone, peraí. Vou bem que dá frente. Bom dia, eu sou o Matheus, estou tentando as câmeras aqui, né, mas, enfim. A minha pergunta, eu queria aproveitar essa oportunidade para te fazer essa pergunta, porque eu vejo que aqui tem muitos alunos de diferentes períodos, seja do primeiro, nível de redução, do segundo, do quarto, e essas pessoas elas não têm uma perspectiva de trabalho que nem as pessoas que já estagiaram ou estão formando. Então, diante disso, eu gostaria de perguntar para você, o que uma empresa como o Grupo Geominas está procurando num profissional? Chegou uma empresa aqui, acho que é a Exacna, falou, não, tem que saber programar. Aí chegou uma empresa de análise química, Geosol, e falou, não, eu quero geólogo que mete a língua no mineral, assim, que vai para cima. Então, eu gostaria de saber sobre a sua empresa isso. Batido, eu agora estou entendendo o que chama batido, só para separar dos bateiros. Bacana, batido, isso é importante. O que acontece? Hoje nós estamos pegando, e eu faço minhas aqui, as experiências, que igual que eu formei aqui, não sabia nem o que era soldagem. Infelizmente, não é o papel aqui da geologia, né? Tem essas especialidades. Mas, enfim, eu saí daqui sem saber o que era um testemunho de soldagem. Não conhecia, e caí na empresa de soldagem, né? E aí a importância, cara, das empresas perceber isso, e aí eu agradeço até hoje a Progel Engenharia aqui de Belo Horizonte, que teve vamos dizer, a paciência, né, e a boa vontade de me aceitar como geólogo lá sem esse conhecimento, né, e com a capacidade de perceber a capacidade para desenvolver e para treinar lá dentro, pronto. É isso que eu repito hoje dentro da empresa. Nos estágios, cara, nós não exigimos nada no seu operar Excel e Word, tá? Porque o que acontece? Nosso estágio hoje, a gente começa com a turma, né, trabalhando todos esses métodos de investigação, que são os relatórios. Então, eles trabalham todo na elaboração de relatório dos perfis, consultivo. Quando a gente tem aqui, no sistema SOL, alguma sondagem, eu treino a parte de descrição, eu até hoje faço, viu, pessoal? Eu gosto, que eu amo a minha profissão, e eu faço até hoje, né? Sempre que tem alguma sondagem aqui, eu sou geólogo que faço a descrição dos furos, né? Então, eu levo, trabalho, então, assim, a gente não exige nada, exceto o conhecimento que já tem, que hoje todo mundo sabe mexer, né, com isso. E o softwarezinho lá que a gente trabalha, que é banal. Isso aí vai aprender que tem treinamento, nós temos PRO para treinamento. Então, é o seguinte, o que a gente quer pegar é isso, a pessoa com conhecimento, que ela tenha o conhecimento teórico, né, a formação de vocês, mesmo nos níveis iniciais aqui, que já tem o conhecimento, o raciocínio lógico, né, o raciocínio matemático, e o que a gente valoriza muito mais é isso, é a capacidade de desenvolvimento, né?
A gente não faz muita questão se ele é o currículo lá, o aluno A, não. Né? Só A. A gente acredita que isso é importante, mas o mais importante é a capacidade de relacionamento das pessoas, né? Isso é uma característica que a gente avalia bem, né? O bom relacionamento, a capacidade de aprender e, para frente, quando for trabalhar dentro da empresa, conquistar esses dinheiros, é isso. Essa capacidade, né, de lidar com a gestão, com gente e com o conhecimento técnico, que ele vai desenvolver à medida, ele não pode chegar e cobrar de imediato, né, essa história. Então, um pouquinho diferente da geologia básica, né, que essas outras empresas trabalham, a gente busca a pessoa para formar, para ajudar a desenvolver. E respondeu? Não, não sei. Alguém mais tem alguma pergunta? Você? Tenho 3 perguntas, mas são concatenadas, mesmo tempo. Com relação à sondagem com motor elétrico, qual é a autonomia de um motor elétrico de uma sondagem rotativa, considerando, por exemplo, o mesmo participo, por exemplo, quantos metros um motor elétrico fura comparado ao motor a combustão, como que faz para carregar um motor elétrico no campo, se leva um gerador, e se, terceira pergunta, se é exemplo dos carros, por exemplo, se uma sondagem com motor elétrico ela é muito mais silenciosa que uma com motor a combustão. A questão da diferença entre motor elétrico e motor a combustão é muito mais uma questão de segurança e condições de operação. Em termos de potência, basta dimensionar, né, a potência, calcular, e o engenheiro mecânico vai calcular e fazer o que ele precisa de torque na ponta do eixo, lá, seja do motor a diesel ou motor elétrico. Né? E o que acontece? A utilização deles está ligada principalmente em ambiente confinado, por exemplo, uma galeria, uma pesquisa subterrânea, dentro de um prédio. Né? Então, o que acontece? Usa o motor elétrico, por questão de gases, né, com motor a combustão, vai gerar lá dentro da galeria, você não consegue fazer exaustão de todos esses gases, né? E a questão de segurança, então, nisso. E mesma coisa, o motor elétrico dentro de um prédio vai fazer a fundação, o reforço de uma fundação, estudo por reforço de fundação no prédio construído. Então, porque prédio você já está com gente morando lá, você tem o problema do confinamento, né? Então, você usa o motor elétrico. E o motor a combustão vai para todas as outras condições. Você vai usar o motor a combustão, que ele é mais prático, né? Você não tem que levar um grupo gerador, normalmente sondagem, principalmente pesquisa, tem áreas completamente remotas, né? E aí você tem que levar um grupo gerador para gerar um motor elétrico, né? Para fazer funcionar. Então, é muito mais prático usar o motor a combustão, né? Então, assim, basicamente, a diferenciação é isso, é questão de ambiente, no ruído, né? Então, em relação à potência. A potência você calcula, né? Você resolve. Né? Eu respondi a sua pergunta? Né? Claro, obrigado. Era isso? Joia, então, obrigado. Só mais alguma pergunta? Parabéns aí pela palestra, me apresentando Tarso Dutra, sou ex-aluno aqui no Torre de 96. Parabéns pela palestra, muito elucidativa, parabéns pelo crescimento e pela diversificação do grupo de alunos, e acompanho você desde a década de 90, né, através de colegas. E parabéns também à organização do evento aqui, dos 50 anos do IGC. A minha pergunta é muito voltada ao operacional de sondagem. Né? Antigamente a sondagem era algo bem rudimentar, né? Os sondadores muitos eram até analfabetos, era uma produção passada de pai para filho, né? Não tinha nenhum cuidado com a segurança, tinha garrafão de cachaça, o pessoal só andava descalço, enfim, quebrou o acho, né? E aí, com essa evolução da sondagem, principalmente depois dos anos 2000 e aprimoramento dos métodos, está requerendo um conhecimento técnico melhor dos sondadores, né? E com o aumento da demanda, após os acidentes de Fundão e Brumadinho, como que as empresas de perfuração, né, de ensaios geotécnicos têm lidado com essa formação dos sondadores, que antes era uma coisa que era passada de forma muito prática, né? Ô, Cássio, obrigado.
pela presença aqui também. Isso é muito importante, né, cara? Você viveu, né, até os anos 2000, por exemplo, quando eu formei e fui lá para a Serra Pelada, que trabalhou, e sério, gente, fazer sondagem, pesquisa exploradora lá para Doce Gel, né, citar o nome, ainda era Doce Gel. E o que acontecia, cara? Lá na Serra Pelada, as sondas, na beira do lago, lá ainda fazendo os furos lá para investigação. O que acontecia, cara? O sondador ali sentado, era uma barraquinha de lona, a sonda, mal ele usava um capacete, né? A sonda ali furando, uma churrasqueirinha feita de tijolo lá, fazer churrasco. As mulheres da Serra Pelada, tudo igual, para não dizer que não tinha uma que era farpado, só igual, né? E ali, o almoço, todo mundo fazendo sondagem e churrasquinho, né? Porque as mulheres em volta, querendo aprender, né? Ou querendo outras coisas. Mas, enfim, e para agora, né? Nós vamos num processo de modernização, né? E aí eu chamo para o lado também das empresas de mineração, tem uma responsabilidade muito grande, tem forçado isso, tem incentivado e tem cobrado, e com razão, e precisamos, né? Uma melhoria muito grande. Então eu vivi naquela época, e vivo hoje, né? Os ambientes de sondagem, hoje a gente evoluiu para a gente tem essas sondas hidráulicas, né? Desde as sondas mecânicas, onde a interação do sondador e da pessoa que está ali é muito pequena, né? Com as partes rotativas, com parte quente, né? Então, isso vai reduzir muito o acidente, né? E estamos passando agora por uma nova fase que está se iniciando, que é mais automação, não só proteção agora, mas mais automação dos equipamentos. Então, a tendência do futuro, e eu espero estar vivo para chegar nisso, das sondas serem completamente autônomas, como são as sondas de perfuração em lava subterrânea, né? Que os operadores hoje não ficam mais lá embaixo, eles ficam numa cabine em cima, né? Numa sala de controle, operando a sonda. Né? Eu espero ver isso hoje na sondagem de superfície, né? A sondagem. E um outro aspecto, esse aspecto dos equipamentos, do desenvolvimento de melhorias de segurança dos equipamentos, né? E produtividade, evidente. E, outro aspecto é a questão profissional, né? Que isso você está falando, quer dizer, até então, até alguns anos atrás, o soldador era um cara sendo analfabeto, às vezes analfabeto mesmo, prático, né? Que começava ali como ajudante, e hoje não, hoje é o seguinte, ainda temos muito, né, desses profissionais, mas isso tem mudado muito. Hoje nós temos sondadores já com nível técnico, né? E eu imagino que à medida que for aprimorando, né? A gente, claro, não pode descartar os ativos, os que têm experiência, mas o que a gente tem feito particularmente no Rio de Janeiro? A gente pegou hoje os nossos melhores lá sondadores, né? E a gente mesmo tem dado um treinamento, tem formado os nossos, reciclado os nossos sondadores, né? As nossas equipes, na medida do possível, com essa pessoa mais qualificada, né? Mas a tendência é exatamente essa. No mínimo, vamos chamar esse novo ciclo agora que está se iniciando, né, com os equipamentos mais autônomos, né, mais onde a pessoa não vai ter que ter mais força bruta, mas vai ter que ter muito mais capacidade intelectual de executar o seu serviço, e vai ter alguém também por trás de uma sala de controle, né, isso nós já estamos implantando lá na nossa matriz no Pará, uma sala de controle, onde na sonda vai se ter, então, um sistema de monitoramento contínuo e online, né, com as telas, com as antenas aí do Elon Musk, né, a Starlink, mandando então os sinais da operação da sonda em termos de pressão de óleo, pressão de perfuração, relação do equipamento, né, fluido de perfuração, velocidade do fluido, volume de fluido que está sendo injetado, enfim. Todos esses parâmetros vão estar sendo monitorados por um engenheiro dentro da sala de controle. Então, assim, a ideia é essa, né, agora. Né? Então, com isso, esse soldador que eu não se adaptar, ou não, a gente não conseguir treinar, né, não conseguir, infelizmente, ele não vai poder continuar, né? Então, nós vamos ter que estar, vamos investir, né, estamos investindo, né, nessa qualificação, nessa melhoria, mas, infelizmente, estamos falando, não vai. E isso abriu, inclusive, espaço, né, agora para sondadoras mulheres, né? Porque deixa de ser agora um esforço físico, né, e a própria Constituição não é preconceito, mas a própria Constituição do corpo não é para isso, tá? Né? Então, agora com isso, como as coisas vão ser tudo automático, movimentação de aço, de ferramentas, todos
hidráulicos, né, com componentes hidráulicos. Então, abre espaço agora para a mulher também poder ser soldadora, né? E aí, a gente já está também trabalhando para isso, né, para fazer, né, assim que implantar, a gente testar, é um processo um pouco longo, vamos chamar, nós vamos entre 6 meses e 1 ano, no teste no primeiro, né, que a gente está implantando. Então, a ideia é fazer e, com certeza, né, qualificar, para chegar a um ponto que, na verdade, eu espero que ainda ver isso, o soldador ou a soldadora lá no campo, sendo, vamos dizer, os olhos do controle. Mas quem está, na verdade, passando todas as orientações é o engenheiro na sala de controle. Obrigado, Tessa. Alguém tem mais alguma pergunta? Aqui, depois aqui. Bom, tudo bom? Meu nome é Gabriel, sou aluno do curso de Geologia e eu fiquei interessado na parte que você falou sobre o CPTU. Você disse que o equipamento tem uma parte dele que é mais porosa, sensível à zona de saturação ou não, né? Eu queria entender a medida que ele vai descendo, se ele vai te dando umidade natural e a partir do momento que ele entra na zona de saturação, ele te dá a cota do seu nível d'água ou ele vai além e te dá, por exemplo, uma direção de fluxo? Não ficou tão claro para mim. Obrigado. Gabriel, é o seguinte, no trecho ele consegue identificar no trecho seco, acima do nível d'água, do trecho saturado, ele consegue marcar durante isso aí existem regras, existem fórmulas para fazer essa interpretação, tá? Mas consegue com precisão definir a linha, né, a linha tensiométrica, certo? O nível d'água natural ele consegue separar, tá? Só que é o seguinte, a unidade natural não, ele não mede, tá? Ele não traz essa informação, e depois que ele entra, então, na parte saturada, ele consegue definir o nível tensiométrico corretinho ali, certinho, dá para fazer as contas, né? E com base nesses parâmetros que ele coleta. Você consegue fazer direção de fluxo também? Não, direção de fluxo também não consegue. É só definir isso, né? E a propressão, né? Porque à medida que você vai avançando, e dentro disso, quer dizer, à medida que você vai gerando, vai fazendo a cravação, né? E o que acontece? Você vai gerando uma propressão, né, na frente. Então a gente para de ter os trechos que são interessantes para o projeto, você para e faz uma dissipação dessa propressão. Você para, ficou parado ali e vai dissipando essa propressão que gera, né? E aí você parou, avança de novo, continua avançando. Então, te respondendo, ele consegue marcar perfeitamente a linha tensiométrica, tá? Onde que ela está, mas não consegue te definir, igual você perguntou, a teor de umidade, o grau de saturação. Isso não é nem fluxo. Não consegue. Obrigado. Bom dia, meu nome é Alvo. Eu espero não fugir do assunto principal, mas eu gostaria de saber se as investigações geotécnicas podem ser feitas também para prevenção de desastres, no quesito do perímetro urbano, por exemplo, se essas investigações podem dizer, por exemplo, prever, né, um possível desastre, por exemplo, uma queda de barranco ou coisas do tipo, e quem são os responsáveis por isso, caso seja. Obrigado. Uau, obrigado aí pela pergunta, importantíssima também. Aí você cai, não está fora não do contexto, está exatamente dentro do contexto, você cai na parte aqui da instrumentação, né? Quer dizer, se você não está acompanhando, vamos imaginar um talude, aquele talude da Rádio Gabá, você acha que todo mundo conhece, passa por lá, né? Aquele foi objeto final da década de 80, né, quando eu fiz geologia e engenharia com o professor Edelso, e nós fomos para lá para fazer o mapeamento. Nós mapeamos e fizemos a análise de estabilidade, a retroanálise, né? Bom, chegou à conclusão, porque ia cair, mesmo estava caindo desde aquela época, né? Aqueles taludes ali sempre escorregaram, né? E tem os filitos batatal, tem os outros filitos, os quartzitos, né? Enfim. A gente mapeou direitinho e fez, voltou para a sala de aula e como trabalho era isso, fazer uma análise de estabilidade. E era a época de fazer na mão mesmo, não tinha software, não tinha slide, não tinha rock test, não tinha na mão, né? Então é isso que acontece, primeiro, uma obra daquele porte deveria ter sido monitorada, né? Primeiro, antes, com certeza foi cortado, não foi feito no projeto, cortou-se de qualquer jeito, foi descendo, né?
Então, isso. Você pergunta se é possível. Claro, é possível, é importante e é necessário, na verdade, você fazer. E antes disso, é claro, primeiro teria que ter sido feito um estudo, né? Das amostras, feitos os ensaios em campo, ensaios de laboratório e o projeto do WI, né? Para saber que se cortasse lá daquele jeito, ia cair ou não. E mesmo que tivesse cortado, falou, vai cair, cara, já tinha que ter previsto que é uma cortina dilatada, como fizeram lá aquele prédio arredondado que tem ali na descida para o Buritis, né? Que tem lá no alto ali. Então vocês viram lá que existe uma baita da cortina tirantada, né? Então aquilo virou. E o controle disso, né? Você imaginava bem esse exemplo, né? Da rádio, que acho que todo mundo vê. Então o alvo é muito importante, sim. E aí a responsabilidade, tanto se for o poder público, uma obra de poder público é obrigado, ou deve ser responsabilizado por qualquer acidente que ocorra. Isso é uma obra de iniciativa privada, cara, do mesmo jeito. É responsabilidade da iniciativa de quem elaborou essa obra, ou quem fez essa intervenção, cara, enquanto existir, cara. Essa intervenção ela tem que ser responsabilizada, né, por essa atividade que ela fez. Ok? Era isso, mentira, respondo. Bom. Mais algum? Nós temos que ler as perguntas do YouTube aqui. Sim. O Daniel Silva Pimenta, da Hidropostos, falou ótima palestra e também perguntou: pelo que vocês vêm acompanhando, o mercado de terras raras e fertilizantes ainda muito embrionário no Brasil, correto? E obrigado, Daniel Pimenta. Bom, Daniel, prazer, meu conterrâneo, antes de mais nada, né? Nós somos todos pacientes. Obrigado aí por prestigiar por aí, tá? Ô, Daniel, assim, o mercado de terras raras, pouco que eu conheço, eu não sou geólogo de geologia básica, de pesquisa, como eu falei mesmo, mas o que eu tenho acompanhado é isso, tem se desenvolvido bastante, né? Assim como o lítio, né? Hoje tem sido isso, os elementos aí importantíssimos, né? Na nova matriz energética, e os terras raras têm sua aplicação aí na parte de cerâmicos, de supercondutores, né? Assim, eu imagino que tem uma potencial muito grande, né, para desenvolver. A gente conhece um pouco das reservas, né, a gente sabe um pouco da história das reservas. Agora, o que eu te responder é o seguinte, na parte de aspectos geotécnicos, a gente espera, né, que a partir do momento que começar a desenvolver essas minas, esses processos minerários, as cavas, então, né, as pilhas externas, eventuais barragens que possam existir, sejam feitos, né, sejam construídos dentro de toda a técnica, né, que a geotecnologia hoje nos permite, né, que temos, né. Então, eu acho que é isso, meu amigo. Um grande abraço aí, mais uma vez, obrigado, viu, Daniel? Tem mais alguma pergunta? Tá. O YouTube aqui, o geólogo Guilherme de Freitas, te parabenizou pela palestra, e também o Igor Mendes falou que ele está aqui participando da palestra, ele está nos acompanhando online, e no mais, online seria apenas isso. Agradecer ao Igor, né, e ao Igor e geólogo Guilherme Freitas. Muito obrigado, então, por participar por aí, né? Igual, agradeço aí a parabenização, né? E ao Igor também, obrigado a vocês. Muito obrigado, Paulo. Queria ressaltar novamente que tudo isso é possível graças aos nossos patrocinadores. Na cota diamante, a Geosol com a sua fundação Victoria Cash. Na cota ouro, o Grupo Geominas e a Nexon Research. Na cota prata, Rio Tinto e Alois. Na cota bronze, Avante Geofísica, Core Case, GE21, Saga e Anglo América. Ainda hoje, depois do almoço, 1h30, temos a palestra do Pedro Barroso. Logo após, às 3 horas, vamos ter uma projeção aqui de um fotógrafo ex-aluno, o Henrique, que vai mostrar
fotos de paisagens, de geologia, até as 3h30. 3h30 temos um coffee break. Um coffee break com ciência. A pós-graduação vai estar apresentando os trabalhos que estão sendo desenvolvidos aqui no curso. Vocês podem também já ver os banners deles, estão aqui no hall de entrada, nos negócios preto. Esqueci o nome daquilo. E às 5 horas a gente tem a palestra. Hoje temos a Lídia Lobato, às 5 horas, falando um pouco sobre depósitos de ouro do Grupo Rio das Velhas. Muito obrigado a todos que estiveram presentes, obrigado a quem assistiu a gente online. Nos vemos 1h30 e obrigado. Agora, para quem está presente, a gente vai fazer um sorteio com base na lista de chamada. Vocês assinaram agora há pouco, serão 4